Olá, bom dia, paz. Deus abençoe o seu domingo com todas as bênçãos espirituais, materiais, saúde, a paz, a proteção divina, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje nós estamos no sexto elo da campanha, Sê Tu uma bênção. Glória a Deus. Você é uma bênção. Nós somos uma bênção, porque Deus está na nossa vida. Amém? E aonde tem bênção, não tem maldição. Esqueça a maldição. Esqueça a doença. Esqueça os problemas. Esqueça os levantes nessa hora. Liga com Deus porque você é abençoado. Você pode até passar por uma luta, mas você passa pela luta dando glória a Deus e aleluia. Amém? Eu quero fazer a oração da campanha. Hoje é o sexto elo. Amanhã nós já estaremos findando essa campanha. 7 dias de campanha, de oração e jejum. E Deus realmente está operando tremendamente. Amém? E vai continuar. Antes da oração, eu quero deixar aqui uma palavra profética para a sua meditação. Aqui no livro de Atos, capítulo 9, e o versículo 10, olha o que diz aqui a palavra de Deus. E havia em Damasco um certo discípulo, chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Isso porque Saulo, ele tinha ficado cego. Ele era perfeito. A vista dele era perfeita. Mas ele ficou cego por quê? Por que ele ficou cego? Porque ele estava no caminho de Damasco, indo para mandar prender e matar cristãos. Ele perseguia os cristãos. Ele odiava Jesus. Então, quando ele estava indo no caminho de Damasco, ele viu uma grande luz, uma luz tão forte que ele caiu do cavalo, que ele cavalgava, né, na estrada, ele caiu cego e não enxergava mais nada, ficou completamente cego. E aí Jesus falou com ele, como nós conhecemos a história, Jesus falou assim para ele: Saulo, por que tu me persegues? Por que está perseguindo a mim? Aí ele falou: mas quem és tu? Porventura tu és algum cristão? Ele falou: não, eu sou o próprio Jesus. Essa luz forte que você está vendo, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Porque quando você persegue a um desses cristãos, você está perseguindo a mim. Então, querido, querida, quando alguém persegue você lá no seu trabalho, lá na sua rua, na sua vizinhança, onde você for, a pessoa não está perseguindo você, está perseguindo o próprio Jesus, porque você é discípulo de Jesus, você é seguidor de Jesus. Então vai se ver com Jesus. Ai de quem perseguir você. Ai de quem se levantar contra você. Ai de quem tentar te prender, te destruir, viu? Porque aconteceu isso com Saulo. Saulo, ele era aqueles religiosos, sabe? Aquele religioso fanático, extremista, que não aceitava outra religião, não aceitava as pessoas crerem em Jesus. Tinha que ser a religião dele. Ele matava pela religião dele. Então ele passou a perseguir os cristãos porque o cristianismo naquela época estava crescendo muito. Então ele se empenhou, como ele era um doutor também, né, um doutor da lei, ele se empenhou, ele tinha contatos, ele tinha contatos com a autoridade, ele era um homem muito influente na sociedade naquela época. Então a influência dele, que ele tinha, ele usou tudo para poder perseguir os cristãos. E lá vai ele no caminho de Damasco, perseguir o povo de Deus. Aí Jesus apareceu, o próprio Jesus apareceu diante dele. Só que nenhum homem consegue ver Jesus, né? E ele viu Jesus e ficou cego na hora, porque o brilho de Jesus é muito forte. E ele caiu do cavalo e Jesus falou: Senhor, para de me perseguir, viu? Não mais me persiga. E aí, naquele mesmo momento, ele pediu perdão a Jesus, se humilhou e ficou cego. Ficou cego, foi embora para casa, voltou para trás, não foi mais perseguir. Aí o que perseguia agora passou a ser perseguido também, porque agora ele também se tornou um cristão. Saulo se tornou um cristão, né?
E agora ele estava orando. Ele estava orando em casa, o Senhor tem misericórdia de mim, perdoa meus pecados, cego. Aí tinha um homem por nome de Ananias, que era um discípulo do Senhor. E aí, como diz aqui, Deus apareceu para ele em visão e falou, olha, você vai procurar um homem por nome de Saulo, que ele está orando, vai na rua tal, rua chamada direita, no bairro tal, você vai chegar lá, vai bater na porta, vai procurar Saulo, que está orando, e você vai colocar a mão na cabeça dele, e quando você orar por ele, ele vai voltar a enxergar pela sua oração. Pela sua oração, ele vai voltar a ver como está escrito aqui. Eu vou ler novamente. E numa visão ele viu, entrava homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que visse. E respondeu Ananias. Olha o que Ananias falou com Deus, né? Quando Deus falou de Saulo. Aí ele falou, mas Deus, peraí, Saulo não é aquele que persegue os crentes, que manda prender, que manda açoitar, que manda até matar? Será que é esse? O senhor quer que eu vá lá orar por ele? O senhor quer que eu vá lá, coloque a minha mão na cabeça dele e ore pela cura dele? Mas, Senhor, tem certeza? Aí Deus falou assim para ele, olha só o que Deus falou para ele. Disse-lhe, pois, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Tá vendo? Então, Jesus falou assim, olha só, Ananias, realmente, esse Saulo, ele era um homem terrível, realmente. Perseguiu muito o evangelho, mas ele é para mim um vaso escolhido. Eu escolhi ele. Não interessa se ele era idólatra, se ele era incrédulo, se ele era ateu, se ele era um criminoso, não interessa. Eu escolhi ele para pregar a minha palavra. Ele é um escolhido. Aleluia. Queridos, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Você que está me assistindo agora, você é um escolhido de Deus. Você, minha querida, é uma escolhida de Deus. Deus te escolheu para que o nome dele fosse glorificado na sua vida. E não importa quem você foi, o que você deixou de fazer, não importa. O que importa é que você hoje está com Deus, você abriu o seu coração para Deus, você está buscando a Deus, você é escolhido, porque se você não fosse escolhido de Deus, você não estaria aqui agora me assistindo, não estaria na presença de Deus. E até mesmo tem pessoas que hoje não estão na presença de Deus, estão lá no pecado, estão na perdição. Eu sei que tem mães aqui agora me assistindo, esposas, né? Que você diz, meu esposo tá perdido nas drogas, nos vícios, no pecado. Meus filhos estão no pecado. Mas se é vaso escolhido de Deus na hora certa, o Senhor Deus vai aparecer para eles. Jesus não apareceu para Saulo quando ele era rebelde? Jesus não apareceu para ele? Assim também Jesus vai aparecer para aquelas pessoas da sua família que são incrédulos. Aquelas pessoas que você está evangelizando, aquelas pessoas que você está orando para Jesus salvar, para Jesus curar, para Jesus libertar. Jesus vai aparecer para elas e Jesus vai trazer a salvação, vai trazer a cura, a libertação. Você crê? Nós somos escolhidos por Deus. Para quê? Para que Deus nos escolheu? Para manifestar a sua glória. É por isso que eu digo, você é uma bênção. Por isso que Deus disse para Abraão, sê tu uma bênção. Deus escolheu Abraão para ser uma bênção. Quem era Abraão? Abraão também, ele morava lá na cidade de Ur, dos caldeus. Os caldeus eram homens, né? Era um povo que adoravam vários deuses. Mas ali no meio daquela idolatria toda, Deus escolheu um homem por nome de Abraão. E Deus falou, Abraão, você tem fé de adorar só um Deus? Porque a família de Abraão, o povo, os antepassados, né? A história de Abraão é que ele vivia no meio da idolatria. Inclusive o pai de Abraão, ele era um artesão e ele fabricava imagens de escultura dos deuses pagãos daquela época. E Deus chamou Abraão lá. Então quando Deus chama o homem, ele chama o homem no meio da idolatria. Quando Deus tem um chamado, ele chama o homem do meio da cracolândia, lá dentro do boteco, embriagado, caído no chão. Deus chama. Às vezes Deus chama o homem dentro de um presídio. Às vezes Deus chama o homem lá, entre a vida e a morte, lá
na UTI, lá no hospital, Deus chama. Quando Deus tem um chamado é assim, Deus pode chamar você, você pode estar na estrada, você pode estar na boca de fumo, você pode estar onde for, no campo, na cidade. Quando Deus chama, Ele chama para uma grande obra. Você tem um chamado. Deus hoje me coloca diante de você para dizer assim, ó, essa enfermidade não vai destruir você. Essa enfermidade não vai impedir o agir de Deus na sua vida. Saulo, ele era um vaso escolhido de Deus, só que agora ele estava cego. Ele estava cego. E Jesus falou, não, olha só, Ananias, você vai lá, vai orar por ele, vai tirar essa cegueira dele, porque ele tem que fazer a minha obra. E tem gente aqui que Deus está falando que vai curar você para você fazer a obra de Deus. Ele vai curar você, ele vai te prosperar, ele vai te abençoar, ele vai abrir as portas. Por quê? Porque você é escolhido para fazer a obra de Deus, para glorificar o nome de Jesus. Aleluia! E é por isso que neste momento nós iremos fazer esta oração. Amém? Escreve aqui ó, nos comentários, eu sou um vaso escolhido de Deus. Você crê que você é escolhida? Você crê que você é o escolhido? O diabo não pode tocar na sua vida? A morte não pode tocar em você? A doença não pode te destruir? Você crê? Saulo, ele era escolhido de Deus. Só que agora ele estava cego. Então Deus falou, não, eu vou te curar porque você é um escolhido. E Jesus usou Ananias para colocar a mão na cabeça de Saulo e ele ser curado. Assim também Deus está usando esse humilde profeta aqui, quem vos fala, para orar por você e repreender toda a enfermidade na sua vida, na sua família, repreender toda a macumba, toda a inveja, toda a maldição, toda a amarração, para que você, a sua casa, a sua família, seja uma bênção. Amém? Vamos orar então, gente? Já vai deixando aí o seu like, tá certo? Deixa aí o seu like e nós já vamos, neste momento, fazer a poderosa oração do dia de hoje, para Deus nos abençoar no sexto elo desta campanha. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Deus, muito obrigado por mais este dia que o Senhor nos concede aqui na tua presença, Pai. Eu venho aqui apresentar a cada um que ora comigo agora, Senhor. Hoje nós estamos prosseguindo aí, estamos na reta final da campanha Ser Tu uma Bênção. Como o Senhor falou para Saulo, Saulo, ser tu uma bênção, tu és um vaso escolhido nas minhas mãos, oh glória, oh aleluia, louvado seja Deus. Eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, que neste momento, assim como o Senhor Jesus curou a Saulo e ele era cego e passou a enxergar, assim também, meu Pai, o Senhor está curando esta pessoa dessas enfermidades no corpo, na alma, no espírito, na mente, para que essa pessoa venha, meu Pai, em nome do Senhor, dar frutos para o Senhor, venha curar, venha prosperar, venha salvar a família, venha libertar, venha batizar com fogo e com o Espírito Santo, venha trazer, meu Deus, o renovo espiritual. Eu coloco a todos que oram comigo agora, debaixo de bênção e cobertura espiritual, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que creia, diga 3 vezes, amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu domingo. Compartilhe esse vídeo com seus contatos aí do WhatsApp e das redes sociais, tá certo? Não se esqueça de deixar aquele like abençoado. Clica no like, que é para sempre o YouTube está mandando para você os vídeos. Se você não deixa um like, ou se você não comenta, se você não faz nada, só assiste, dificilmente o YouTube vai te enviar as notificações. Então, toda vez que você assistir o vídeo, deixa pelo menos um like, porque aí você, no outro dia, garante que o YouTube vai mandar para você, certo?
novamente a oração do dia, tá certo? Ou a oração da noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.